Olá, irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós chegamos agora no final do livro de Gênesis. Vamos fazer um panorama geral do livro de Gênesis. Fizemos isso no início do livro, vamos fazer agora com um pouco mais de detalhes, é claro. Bem, detalhe é o seguinte: primeiro, o livro de Gênesis é o livro que abrange o maior período histórico em toda a Bíblia, tá ok? Então nós temos esse livro extremamente importante. Ah, passou o livro de Gênesis, não vamos voltar mais nele? Engano seu, vamos voltar sempre. Esse livro é fundamental. A maior parte dos ensinamentos centrais do cristianismo tem a sua raiz no livro de Gênesis. Por exemplo, no livro de Gênesis nós temos importantes aspectos a respeito de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sobre a criação dos seres humanos, a queda pelo pecado, a redenção, a aliança, promessa, sobre Satanás, sobre os anjos, sobre a revelação natural e também por meio da revelação especial de Deus, sobre Israel, a denominação da nação, sobre o juízo e a bênção de Deus. Outra coisa interessante que nós vemos é sobre o caráter de Deus. Aqui nós vemos Deus como o Criador, como fiel, que é aquele que cumpre as suas promessas, como justo, longânimo, que ele é muito paciente, tardio em irar-se, porém, ele também é um Deus que se ira, é um Deus amoroso, misericordioso, onipotente, poderoso, providente e verdadeiro. Pois bem, aqui no quadro nós temos então informações importantes, tópicos que foram colocados de maneira didática para você compreender um esboço completo desse livro. Bem, os primeiros 4 tópicos são os 4 principais eventos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Isso fala da história primitiva. A partir do capítulo 12 até o capítulo 50, que nós concluímos, ele fala da história patriarcal, da onde dá origem do povo chamado povo de Deus, que vai carregar as promessas dadas ao primeiro patriarca, isso é, Abraão. Ok? Vamos lá. O primeiro tópico vai falar da criação. A criação diz o seguinte: no princípio criou Deus. A palavra Deus ali é Elohim. Tem algo muito especial para eu te mostrar. Talvez você está perguntando assim, da onde que o pastor Felipe tirou essa ideia de colocar Elohims aqui e aqui, para representar a expressão Deus ao invés de usar Elohim, que é o mais comum de se encontrar. Bem, eu tirei daqui. Esse livro é um dos livros traduzidos por André Churaqui. Ele traduziu vários livros da Bíblia, principalmente esse livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é o Pentateuco. Ele também traduziu Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Traduziu também Salmos em 2 porções, Louvores 1 e 2, que são 2 livros distintos, e Cantares, de Salomão. Veja bem, André Churaqui, ele colocou da seguinte forma, deixe me encontrar aqui para mostrar para você, tá ok? Quando ele vai traduzir a palavra Elohim, ele prefere usar dessa forma aqui, ó. Vamos ver se dá para você alcançar aí, ó. Aqui, ó, Elohim. Tá ok? Veja bem, essa tradução não é minha. Por isso eu já estou embasando e mostrando por que eu estou usando assim, porque sempre vou usar Elohim dessa forma. Elohim significa Deus, mas é um plural. Alguns vão dizer assim, mas é um plural majestático, isso é para falar de grandeza de Deus. Não, ali está figurado tanto o Pai quanto o Filho na criação. Tanto é que quando Deus vai falar façamos, ele está usando uma figura de que ele está falando com alguém. E esse alguém também está criando, é criador também. Então, a expressão Elohim está sendo usada aqui. Eu estou explicando esse detalhe porque sempre tem um espertinho aqui no canal que acha um ou outro, tem vários, né? Não é só um não, que é expert. E aí vai falar, mas está escrito errado aí, vão querer dizer que eu estou tentando induzir as pessoas ao erro. Porém, volto a repetir, não fui eu que escrevi assim, estou embasado na tradução do André Churaqui. Ele fez, na verdade, não é uma tradução, é uma transliteração. Quando ele faz essa transliteração, isso aí fica óbvio.
que ele não está adulterando o texto. Quem é André Churaqui? Para você entender. Ele é um camarada extremamente importante, foi extremamente importante na formação, no período de formação do Estado judeu atual, o Israel lá da ONU que existe hoje. Outro detalhe, ele era vice-prefeito de nada mais, nada menos que Jerusalém. Ou seja, ele é conhecedor profundo da língua hebraica, tudo bem? E é claro que ele conhece muito bem o Evangelho, uma vez que ele traduziu Mateus, Marcos, Lucas e João também. Essa coleção é raríssima, é caríssima, tive que comprar esses livros separados, tive livro desse aí que custou R$680, um livro. Então é um conhecimento, sim, que não está à disposição para todo mundo adquirir, porque não tem muitas cópias disso aí. Porém, eu já estou mostrando a prova de onde que eu tirei, para que ninguém fique acusando os comentários, está induzindo o povo ao erro, falso profeta, etc. A gente está cansado de ler essas coisas aqui, mas tudo bem, vamos continuar. Daqui para frente você já entendeu. Elohim, vou usar sempre, tá? Vamos lá, porque ele define melhor para nós compreendermos a questão desse plural, que não está falando apenas de uma pessoa, embora esteja falando de Deus, está falando do Pai, está falando do Filho, ali está falando do Espírito Santo. Bem, vamos lá. Então, agora nós vamos definir como que está o quadro. O quadro está definido da seguinte forma. Nós temos os 4 primeiros tópicos, que são os 4 principais eventos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E aqui nós temos os 4 patriarcas, que vai do capítulo 12 ao capítulo 50. Tudo bem? Aqui embaixo eu coloquei os capítulos em verde, que estão falando sobre essa história. Então, a primeira parte, o primeiro tópico, onde nós temos o Sol aqui como representante da criação, nós temos aqui o primeiro tópico, a criação, ok? Personagem principal, Elohim. Elohim, Deus. Capítulo 1 e capítulo 2. Se eu pudesse escolher uma porção desse trecho todo, para poder falar claramente que é mais significativa para esse primeiro tópico, capítulo 1, verso 1, onde diz, no princípio criou Deus, ou Elohim, os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra, criou tudo que há. E o verso 26 também é extremamente importante, onde diz, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós temos aí o plural, novamente, façamos a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Segundo tópico, a queda. Desenhei aqui uma maçãzinha comida, que não era para comer, a desobediência, e uma serpente para representar ali a tentação. A queda é uma das principais doutrinas relacionadas também posteriormente à salvação. Por que a necessidade de salvação? Porque houve uma queda, então precisamos ser resgatados. Então aqui você tem 2 personagens importantes, Adão e Eva. É claro, do capítulo 3 ao 5, vai falar também da história de Caim, de Abel, tudo bem? Fala ali da genealogia toda de Adão. Porém, nós temos aqui um verso importantíssimo, fundamental, um verso chave, capítulo 3, verso 15, que diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Esse é chamado de proto-evangelho, porque ele aponta para o Messias diretamente. Terceiro tópico, o dilúvio, terceiro evento importante. São 4 eventos e 4 patriarcas. Não perca isso de vista para você compreender claramente a exposição do panorama de Gênesis, ok? O dilúvio, tentei fazer uma arca aqui, a arca de Noé, para ficar mais fácil. Noé, evidentemente, é o personagem principal e vai do capítulo 6 ao capítulo 9, abranger todos esses capítulos. Porém, o verso-chave, capítulo 6, verso 8, onde diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Olha que coisa chique. Noé achou graça aos olhos do Senhor. No Antigo Testamento foi encontrado graça aos olhos do Senhor. A misericórdia do Senhor é abundante em todo o livro de Gênesis. O quarto e último desses grandes eventos que está exposto aqui vai ser o período da Torre de Babel. Gênesis 10 e 11, 10 apresenta as nações e no capítulo 11
vai explicar a dispersão das nações, o motivo, porque a língua não passa a ser mais a mesma. Deus vai lá e vai confundir as línguas, de onde surge o nome Babel, depois vai se tornar Babilônia, a Torre de Babel. Os homens estão ali desafiando a lei de Deus, onde Deus fala crescer, multiplicar, encher a terra, vão espalhar. Eles não queriam se espalhar, eles queriam ficar em um só local, desobedecendo a ordem do Senhor e claramente desafiando a Deus, aonde temos o verso principal desse percurso aqui, do capítulo 10 a 11, que é o verso 11, capítulo 11, verso 7, que diz o seguinte: desçamos, plural de novo, personagem principal, Elohim, Deus. Desçamos e confundamos. Desçamos e confundamos a língua deles. Entende? Para quê? Para encerrar a obra. E a palavra confusão é Babel. Por isso, Torre de Babel. Ok? Esses são os 4 primeiros eventos. Vou deixar aqui para você visualizar. A criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. Agora nós vamos para os 4 patriarcas. A partir do próximo capítulo, capítulo 12 aos 24, são 12 capítulos. 12 é um número importante, é um número que fala de povo de Deus. E certamente, do 12 ao 24, dá 12 capítulos, onde também eles estão narrando a formação do período do patriarca principal, da onde vai sair o povo de Deus. Então, Abraão. Coloquei aqui Abraão, Isaac e Jacó, e algumas características importantes que ocorreu com cada um deles. Deus chamou Abraão, guiou Isaac, mudou Jacó para Israel, de onde saem as 12 tribos, e usou José de grande maneira. Principal coisa sobre Abraão, o pai da fé. Romanos vai falar sobre isso, que ele é pai daqueles que creem. Abraão é o pai da fé. Texto-chave do capítulo 12 ao 24, capítulo 12, verso 1 ao 3, onde Deus vai chamar Abraão, falar para ele sair da terra dele, da parentela, e ir para um lugar que ele iria guiar ele para chegar lá. Abraão, então, foi chamado e obedeceu à voz de Deus. Lógico, no capítulo 22, vai ocorrer o evento em que Isaac vai ser chamado, Abraão chama ele para o sacrifício e ele vai ser oferecido ali. A Bíblia diz que Abraão tinha fé para que, mesmo se Isaac morresse, ele ressuscitasse dentre os mortos. Isso está em Hebreus 11. Isaac, Deus guiou Isaac. Isaac fala 2 capítulos sobre ele, 25 e 26, especificamente já como homem adulto, formado, ok? O que chama a atenção em Isaac é isso aqui, ó, altar, tendas e poços. No capítulo 26, verso 25, você vai ver que só um verso 25 fala de altar, tendas e poços. E toda a trajetória de Isaac foi isso, está relacionada com essas coisas. Prioridade, um homem que sabia ter prioridade. Primeiro, estabelecer altares ao Senhor. Está o seu altar, como é que ele está? Tendas. Olha, interessante que Hebreus também fala que eles habitaram em tendas. São peregrinos em terra estranha. Eles estavam em tendas simbolizando que eles estavam dependentes de Deus e que aquilo ali era passageiro, que eles estavam guardando a cidade santa que desce do céu. E poços. Tá ok? Essas 3 coisas estão coligadas com a vida e toda a trajetória de Isaac. Depois nós temos aqui Jacó, o novo homem. Por que o novo homem? Porque quando ele luta aqui, lembra lá que Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo. Aqui vai acontecer o quê? Que ele é transformado o nome dele de Jacó para Israel. E não é só o nome. Isso está representando uma mudança de caráter, certo? Do verso 27 ao 36 fala sobre Jacó. Agora, nós temos ali muitos capítulos dedicados a um grande homem chamado José, o último dos 4 patriarcas de Gênesis, que prepara agora o ambiente para a chegada de Êxodo. José eu coloquei ali o filho amado. Por quê? Em Gênesis 37, 3, você vai ver que diz que ele era o filho mais querido de Jacó. A porção dele vai do capítulo 37 até o 50. Então, esse é o panorama de Gênesis, fala sobre tudo isso. Vou deixar para você visualizar legal, tá ok? Então,
você agora pode falar que você, depois de ter assistido todas as aulas do começo até agora, você pode dizer que você agora consegue dominar bem o livro de Gênesis. Agora basta a gente chegar nos próximos livros até o Apocalipse, se Deus quiser. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.